Ok, então agora estamos gravando. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos uma vez mais ao nosso encontro dominical de estudos e diálogos e reflexões. Hoje nós estamos concluindo essa jornada de 4 temas de metafísica. Especificamente temas que nós falamos sobre algumas das leis que regem o ser humano, alguns dos princípios aos quais o ser humano é regido, né? Porque nós teremos outros temas de metafísica ainda dentro do curso, obviamente, mas essa série de 4 temas se referem a essas leis, ou algumas das leis que nós somos regidos, né? Nós vimos lá no início e também já recapitulamos que o ser humano é regido por 48 leis. Eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade já de começar a ler o livro Sim a Inferno, Diabo e Karma, Mestre Samael, o livro que nós enviamos lá no grupo, aonde no capítulo Cosmogênese, o Mestre Samael descreve a questão dos desdobramentos da criação, da ordem de mundos, né, da cosmogênese, e ele fala sobre as 48 leis, né? Então, nós vimos lá no início dessa jornada de metafísica, falamos sobre evolução e involução. Depois, na semana seguinte, falamos sobre a vida e a morte. Semana passada falamos sobre retorno e recorrência. E hoje vamos finalizar essa série, como eu disse, de 4 temas onde falam sobre essas leis, falando sobre a lei de causa e efeito, né? Ou como é conhecida no Oriente, karma e dharma. Tá bom? Vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Maravilha. Hoje eu tô meio apurado, hoje eu vou trabalhar, vou sair meio correndo daqui. Então não vai dar pra gente conversar muito como nos dias anteriores, né? Que eu acabo me prolongando. Então vou procurar ser objetivo para a gente poder ter tempo para falar sobre o tema em si, para vocês fazerem perguntas. Então vamos lá, vamos começar o tema de hoje. Existem muitos mitos, assim, muitos conceitos, muitas teorias a respeito do que é o karma e o dharma, né? E nós vamos ver hoje qual é a visão do gnosticismo, qual é a orientação do Mestre Samael, qual é o posicionamento da gnose em relação a esse tema. A esse tema que, na sua origem, a origem desse estudo é oriental, né? Também remonta ali desde os Vedas e posteriormente pela filosofia indiana, hindu, no Mahabharata, Bhagavad Gita, quando Krishna fala sobre esse princípio do karma. Mas, como nós vimos que aconteceu mesmo com a reencarnação, alguns escritores leem, estudam, pesquisam e depois dão a sua interpretação, o seu sentir sobre o tema, que nem sempre é de acordo com a proposta original de quem formulou a ideia, né, inicialmente. Então, em relação ao karma, se passa algo muito semelhante. Mas vamos analisar melhor isso agora, tá? Então, primeiramente, a lei do karma ela corresponde aí a essa lei de ação e reação, né? Causa e efeito, ação e consequência. Aí vem esse provérbio chinês que diz, né, que o plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. E aí na imagem a gente vê o indivíduo empurrando um, os dominós, né, o efeito dominó, né? Você vê, ele empurra, é pequeno e conforme isso vai dando a volta, vai crescendo, vai ficando maior, né? Porque assim é a lei de ação e reação. A lei de ação e consequência, ela traz de volta para nós a ação que nós impusemos, que nós realizamos, somada, acrescentada da sua consequência, né? Do que a nossa ação causou, seja de benéfico, seja de maléfico. Então isso vai vir potencializado, vai vir ampliado, vai vir multiplicado. Então, um dos princípios
da lei da ação e reação, da lei do karma, não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa. Toda ação é seguida de uma reação. Tá? Então, partindo desse princípio, é importante que nós, estudantes gnósticos, primeiramente, deixemos de ser pessoas, se é que já fomos um dia, deixemos de ser pessoas lamuriosas. Né? Pessoas ficam por aí reclamando, se queixando da vida, né? Se queixando, reclamando, lamuriando, porque no momento que nós temos o conhecimento da causa, no momento que nós sabemos que o que está acontecendo a nós ou a outros é a consequência, é o efeito de alguma coisa que foi gerada pela própria pessoa lá atrás, quando eu digo lá atrás, seja nessa ou em outra existência, nós deixamos de ignorar o porquê, né? Então, um dos pontos que o estudante gnóstico vai se caracterizar é por ser uma pessoa que não reclama, que não se lamuria, que não se lamenta, que não fica transferindo a culpa das suas dores, do seu sofrimento, das suas amarguras para outros, já que tem esse entendimento de que existe uma lei de ação e reação. Esses dias alguém falava assim para mim, mas Alexandre, mas e se eu tiver ciência de que eu não plantei isso, mas eu estou colhendo porque eu estou numa família onde as pessoas não têm esse conhecimento, ou eu moro em um país onde a população não tem esse conhecimento e eu acabo colhendo junto com ela. É verdade. Por isso nós vamos ver hoje que existem vários tipos de karma, dentre eles o karma familiar, dentre eles o karma social. Então, quando o indivíduo transcende, supera em alguns aspectos essa lei, obviamente ele se liberta das suas consequências, né? Porque não é uma lei injusta. Opa, agora que eu vi aqui que o slide não passou aí para vocês, não é? Ainda está no primeiro slide, é isso mesmo? Ainda está o título da conferência, me confirma? Sim, sim, sim. Está. Eu já passei aqui o slide, mas não mudou para vocês. Estranha. Muito estranho isso. Eu vou fechar o arquivo, porque semana passada também aconteceu isso. Deixa eu fechar aqui rapidamente e vamos abrir novamente para ver se agora vai. Então, primeiro o que nós temos que ter claro é isso, gente, que não há ação sem reação, não há causa sem efeito, tá? Então esse é o primeiro ponto que nós temos que ter muito claro, sabermos que qualquer atitude que nós tenhamos, e nós vamos ver agora durante o desenvolver da conferência, que não se adquire karma somente pelo mal que se faz, mas também pelo bem que se deixa de fazer, podendo ter feito. Ou seja, a chamada omissão, né? Deixa eu ver se agora foi. Agora foi. Agora tá. Agora vocês estão vendo, né? O segundo slide. Então é isso que eu estava lendo agora há pouco, vocês não estavam vendo. Né? O plantio opcional, a colheita obrigatória, provérbio chinês, aí a imagem que eu falei, né? O divino empurrando um dominó, e a sua ação vai trazer como consequência, como reação, que aquela última peça que você vê que está maior por quê? Porque assim é a lei de ação e consequência. É a tua ação somada à consequência, ao efeito, ao dano, ao prejuízo que tenha causado a outros. Né? E aí o axioma da lei da ação e consequência, que não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa. Toda ação é seguida de uma reação. Ok? Então, seguindo. Então, por que você fala de balança da justiça? Tá? É importante frisarmos que a justiça divina ela não é boa nem má. Tá? É justa. Muitas vezes nós temos um conceito de bem e de mal quando nos é favorável, né? Tal coisa é boa quando nos é favorável, tal coisa é ruim quando não nos é favorável. Então, a justiça, o conceito de justiça, ele está além do que é o conceito de bem e mal, tá?
Então, por que balança da justiça? Porque nessa balança, de um lado, nós encontramos um prato aonde são pesadas as más ações, falando em termos genéricos, a gente vai aprofundar mais agora, e do outro lado do prato da balança está o Dharma, né, que são as boas ações. Então, de um lado, nós temos o Karma, que pode se traduzir aí ocidentalmente como débito, como dívida, e Dharma, que pode se traduzir como crédito, como dádiva. Tá? Então, assim funciona a balança. Então, você percebendo essa lei como uma balança, fica mais fácil de você entender como você equilibrar essa balança, ou como você fazer a balança pesar ao seu favor. Né? Então, se você já manuseou uma balança dessa aí, você sabe que se um prato está mais pesado que o outro, você tem que ou tirar peso, aliviar o peso do prato que está mais pesado, ou colocar mais peso no prato que está mais leve, não é isso? Para que haja equilíbrio. Então, esse é um princípio que a gente vai trabalhar aqui nesse tema de hoje. Tá? Então, olha só, essa frase é muito interessante, gente. No Brasil foi muito divulgada nos anos 80, por aí, a proposta de uma chamada Sociedade Alternativa, né? Impetrada lá pelo Raulzito e por uma turma de artistas e compositores, e eles usam só uma parte dessa frase, né? Que diz assim: faz o que queiras, essa é a única lei. Mas essa frase foi propositalmente castrada, né? Abreviada, porque a frase isso é uma frase que se encontra no livro dos mortos do Antigo Egito, e a frase diz: faz o que queiras, essa é a única lei, vírgula. Porém, saiba que de todos os teus atos haverei de prestar conta. Né? Então, a turma da sociedade alternativa, os hippies, né? A turma que segue essa ideologia, diz assim: não, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. É isso aí, vírgula. Porém, pode fazer o que você quiser, meu amigo, mas saiba que de todos os teus atos haverei de prestar conta. Então, isso é um outro axioma, uma outra sentença da lei do karma. Tá? Então, o que gera karma? Então, gera karma pensamentos negativos, sentimentos negativos, ações negativas. Não se paga ou não se gera karma. Esse termo aí tá errado. Seria não se gera karma, né? Não se gera karma somente pelo mal que se faz, mas também pelo bem que se deixa de fazer, podendo fazê-lo. E tudo isso contra si e contra os demais, tá? Então vamos analisar isso aqui rapidinho. Então, gente, cada vez mais, a cada ano que passa, a ciência confirma mais que o pensamento emite energia, né? Ele emana energia. O pensamento é uma onda energética. Então, isso a física quântica e outras áreas específicas da ciência já tem confirmado, né? Então, o nosso cérebro é uma grande antena emissora e receptora através da nossa glândula pineal. Então, quando nós pensamos negativamente, nós estamos emitindo uma onda para o universo. E essa onda ela vai voltar, não tem jeito. Esses dias eu estava conversando com um gnóstico aí. E aí eu estava todo entusiasmado comentando com ele um avanço que nós tivemos. E aí ele trouxe de lá de volta uma frase de pessimismo, de derrotismo. E aí eu imediatamente eu adverti, cordialmente, né, lógico, gentilmente, mas eu adverti, disse: meu irmão, se você não consegue ficar sem pensar, pelo menos pense positivo. Não fique emanando coisas negativas para o universo, para isso reverberar de volta. Aí ele na hora disse: não, me desculpa, são alguns traumas, alguns. Eu falei: sim, todos nós temos traumas, temos complexos em si, mas
Se a gente não consegue, isso eu lembro o mestre Laxmi falando isso pra gente. Meus irmãos, se você não consegue pensar positivo, perdão, se você não consegue ficar sem pensar, o ideal é ficar sem pensar. É pensar só quando tem que pensar, né? E não ficar aí tagarelando com a mente o tempo todo, né? Então, se nós não conseguimos ter a mente em silêncio, o vazio iluminador, então pelo menos pensemos positivo. Porque pelo menos você vai estar emanando coisas positivas ao universo, né? Então se gera karma também por pensamentos negativos, também por sentimentos negativos, né? E quando a gente fala de sentimentos negativos, aí nós podemos, por exemplo, colocar sentimentos e pensamentos, não só de ira, de raiva, né, que são os mais explícitos, mas podemos colocar o sentimento de inveja, os pensamentos de inveja, né? Quando a gente vê uma pessoa triunfando, progredindo, sendo feliz, às vezes vem aquele pensamento ou sentimento de inveja, ou de cobiça, ou de luxúria. Então, são gastos de energia que, de uma maneira ou de outra, vão gerar uma reação contrária. Né? E, obviamente, as ações negativas. Olha, gente, interessante aqui o que está aqui embaixo, olha. Contra si e contra os demais. Porque tem pessoas que não têm pensamentos negativos, ou têm poucos pensamentos negativos, sentimentos negativos contra o próximo, mas contra si tem muito. Ou seja, aquela pessoa que pensa, isso nunca vai dar certo, comigo não dá certo. Eu vou tentar, mas eu já sei que não vai dar certo. Eu já sei que eu vou me decepcionar, eu já sei que eu não mereço ser feliz, que eu não mereço. Enfim. Então a pessoa que com pensamentos, sentimentos e ações negativas. Ações pode ser o verbo, tá? No momento que você fala, você está caracterizando já uma ação. É lógico, tem pessoas que se ferem, né? Que se ferem, que causam dano a si mesmo. Então, causam dano com uma má alimentação, uma alimentação desregrada, por exemplo. Causam dano com a ingestão de vícios, né? Que vão danificar o seu corpo físico. Então, tem pessoas. Hoje é muito falado sobre, por exemplo, transtorno de borderline. Acho que talvez vocês já tenham ouvido falar. Transtorno de borderline, quando a pessoa se corta, né? Ela faz cortes pelo corpo. Então, tudo isso são formas da pessoa infligir contra si mesmo um dano. Isso traz consequências, né? Isso gera karma. Então, pensamentos, sentimentos e ações negativos, tanto contra si mesmo como contra os demais. Tá? Então, por exemplo, temos cuidado de dizer: eu estou doente, eu vivo doente, é porque eu vivo doente. Quer dizer, a pessoa está o tempo todo criando com o verbo isso, né? Tinha uma pessoa na família que já faleceu já. Sempre que a gente chegava com ela, perguntava: como você está? Estou muito doente. Dói minha cabeça, dói o estômago, dói meus ossos. Olha, isso aí que eu tenho na minha memória deve ter durado aí pelo menos uns 30 anos antes dela falecer. Mas a gente já sabia que quando a gente chegava perto dela e perguntava como ela sempre ia falar a mesma coisa. Que estava com dor, que estava ruim, que estava doente. Então, esse tipo de afirmação isso vai te atraindo para cada um de nós essas consequências, essas vibrações que vão trazer, como consequência, algo de fato negativo, né? Olha só, a Catarina está perguntando, tem uma questão. Quem é que nos pune em relação ao karma? Vamos fazer o seguinte, Catarina, segura um pouco a tua pergunta, deixa eu desenvolver um pouquinho mais o tema, e aí, se não ficar respondido, aí eu respondo, tá bem? Mulher doente dura para sempre. Engraçado.
Então é isso. Contra si e contra os demais. E mais um ponto: não se paga karma somente pelo mal que se faz, mas também pelo bem que se deixa de fazer, podendo fazê-lo. Tá? Então é o que a gente chama, conhece em direito, por omissão. Né? Pagas por omissão. Tanto por isso que dentro do gnosticismo, um dos 3 fatores da revolução da consciência é o serviço à humanidade, né? É a caridade, é o sacrifício pela humanidade, porque é fazer o bem, ajudar as outras pessoas que desconhecem isso. Porque no momento que você leva conhecimento às pessoas, você permite com que elas resolvam muito das suas problemáticas. Muitos problemas são resolvidos com o conhecimento. A ignorância, ela traz a dor. A ignorância traz o sofrimento, inevitavelmente. Então, levarmos o conhecimento às pessoas permite com que elas possam se libertar dessa dor que elas próprias lhe infringiram. Né? Nós vamos ver aqui que dentro da gnose, isso aí já é um dos pontos que difere o gnosticismo no que diz respeito ao karma de outras escolas esotéricas que falam que o karma que não é negociável, né? Você tem que pagar com dor, não. Na gnose nós sabemos que o karma, a lei do destino, ou a lei do karma, ela está fundamentada em 2 colunas: a coluna da justiça e da misericórdia. Tá? Então, justiça sem misericórdia é tirania. E misericórdia sem justiça é tolerância com delito, é condescendência com delito. Né? E é muito interessante isso. Eu estou sempre aprendendo, a gente está sempre aprendendo, né? Cada vez que eu vou dar esse tema, eu procuro refletir muito durante qualquer tema, eu procuro refletir, estudar, não nos livros, estudar na vida mesmo, né? Na minha vida. Né? E é interessante que a justiça aí é um aspecto do pai. Né? O nosso ser, o pai na vida ele sempre é mais austero, não é? Não sei se o pai de vocês é assim, né? Mas o pai normalmente ele é mais austero, ele é mais firme, rígido, ele diz não. Aí do outro lado vem a mãe com misericórdia e a mãe diz não, poxa, conversa com o pai, poxa, deixa o menino fazer isso, deixa ela fazer isso, vamos, né? É interessante que isso faz parte desse equilíbrio, dessas 2 colunas, J e B, né? Jaquim e Boaz, né? Jaquim é a força e Boaz é a beleza, o amor. Então, o karma, ele também tem essas 2 características, né? Então, de um lado, o nosso ser, nosso espírito, o nosso pai, ele diz, não, meu filho está errando, então ele vai ter que pagar pelo erro dele, para ele aprender. Ele aprender que existe o livre-arbítrio, olha só que interessante, existe o livre-arbítrio, mas o fato de nós termos o livre-arbítrio, de nós exercermos o livre-arbítrio, isso não quer dizer que nós não seremos imputados ou responsabilizados ou cobrados daquilo que nós fazemos, dos nossos atos. Entende? Aí alguém pode perguntar, mas que livre-arbítrio é esse que eu não posso fazer o que eu quero? Pode, você pode. Aí vem aquela frase que nós comentamos ali atrás, né? Agora há pouco nós falamos dessa frase aqui. Faz, lá embaixo no rodapé, faz o que queiras. Esta é a única lei. Vírgula. Porém, saiba que de todos os teus atos havereis de prestar conta. Tá? Então, de um lado, nós vemos a justiça, o nosso ser nos cobrando pelo mau comportamento, né? Nos exigindo aprendizado, porque nós podemos aprender pela dor ou pelo amor. Tem pessoas que infelizmente nem com a dor não aprende, né? Erra, sofre e depois volta de novo a errar, para voltar a sofrer, né? Mas podemos aprender pela dor ou pelo amor. Então, de um lado está a justiça, do outro está a misericórdia. A misericórdia é a mãe, a nossa mãe divina. Nós vamos ver daqui a pouco que ela sempre advoga por nós
Tá certo, Catarina, mas ainda é tempo de aprender, viu? Ainda há tempo de aprender. Ainda há tempo de deixarmos de errar. Essa é a lição básica do estudante gnóstico hoje, é deixarmos de errar, deixarmos de cometer erro. Porque nós vimos que os erros, quando nós cometemos erros, foi pela ação de algum ego, de algum eu psicológico que atuou naquele momento. E se nós estamos trabalhando a autoobservação, a morte psicológica, nós não temos mais por que seguir errando. Então, essa frase do Mestre Samael aí, se o nêmesis das estrelas não fosse negociável, então aonde estaria a misericórdia divina? Então o karma, gente, olha só, ele atua como uma medicina para a alma. Isso aqui eu sei que pode ter alguns de vocês que talvez não entendam em princípio ou necessita fazer reflexões a mais, né? E quando a gente ouve pela primeira vez, caramba, o karma é uma medicina para a alma. Isso. A enfermidade da alma tem um nome. A enfermidade da alma tem um nome. Assim, por exemplo, a enfermidade do sistema respiratório tem um nome, né? Pode ser gripe, pode ser bronquite, pode ser asma, pode ser pneumonia, não é? A enfermidade do fígado pode ser uma esteatose hepática, pode ser uma cirrose, que Deus nos livre, né? A enfermidade do coração, tirando o sofrimento do amor, né? A enfermidade do coração pode ser uma artéria obstruída, né? Pelo colesterol, etc. Pode causar um infarto do miocárdio. Tal. Mas qual é a doença da alma hoje? Qual é a doença da alma com o nome de 3 letras? Ego. Ego, exatamente. O ego é a enfermidade da alma. Nossa alma está enferma e essa enfermidade chama-se ego. Né? Então, uma outra diferenciação que existe entre a gnose e outras escolas no que se fala de karma é que tem escolas espiritualistas assim, não, mas a alma nunca erra. Quem erra diante de nós são nossos defeitos, etc. A alma não, a alma erra sim, senhor. Porque a alma, a alma humana, essa que está vivendo essa experiência aqui na Terra, vivendo essa experiência humana, em algum momento lá atrás, que nós começamos a ver na palestra do eu psicológico, ela permitiu que o ego surgisse. E não só permitiu que o ego surgisse, como que ele continuasse existindo, vida após vida. Então, quando o ego erra, né, ocorre essa. Não é bem essa punição, né? Isso, o Aldo colocou em 2 letras, né? O eu. Isso, exatamente, né? Existem algumas correntes aí que dizem, né, que deve se fortalecer o eu. Normalmente se refere quando é a um tipo de eu superior, né? Mas Samael ele é muito enfático e chega a ser até drástico para quem já leu o livro Psicologia Revolucionária, por exemplo, onde ele diz que não existe eu inferior e eu superior, é tudo são seções do mesmo ego, né? Porque tem pessoas que falam que existem eus bons. Na verdade, existem eus bons, entre aspas, eus bonzinhos, né? Mas até esses eus possuem consciência aprisionada. Porque se a pessoa tem um eu bom, é porque ela indica que ela faz coisas boas por mecânica, pela mecanicidade, pela rotina, ou para aparecer, para aparentar. Entende? Então, essa frase de Sócrates que diz assim: que existem defeitos tão sutis, mas tão sutis que parecem virtudes. E quando a pessoa começa a estudar a si mesma, através da psicologia gnóstica, ela se dá conta de que algumas coisas que ela pensava ser virtudes, na verdade são defeitos, são eus bons, são defeitos transvestidos, né, ou fantasiados, disfarçados de virtudes. Eu vi que a Camila falou aqui. Isso, são as chamadas indulgências, né?
As indulgências, que era a venda do perdão, a negociação do perdão e a venda do paraíso. E, Miluxa, se me permite, isso não era só na Idade Média, não, viu? Até hoje acontece por aí, em muitas igrejas, a venda do perdão, a venda de terreno no céu, né? Respeito aos religiosos que creem nisso, né? Mas até hoje existem religiosos que vendem essas indulgências. Então, vamos lá. O que, que nós precisamos aprender? E o desenho estava passando no cinema e retrata as várias faces do eu do ego. Não sei qual seria, realmente não. Já fui muito cinéfilo. Confesso que já assisti muitos filmes. Hoje tenho aproveitado um pouco melhor o meu tempo. Ainda assisto de vez em quando, mas já não tanto quanto antes, né? Então, o karma atua como medicina para a alma. Então, olha só, gente. O que, que nós precisamos aprender? Quando nós estamos acometidos de uma enfermidade, de uma doença, algo nós temos que aprender. Alguma coisa nós fizemos errado que gerou aquele desequilíbrio. Né? O karma é um desequilíbrio, é uma desarmonia. Uma desarmonia que pode ser em maior ou em menor grau, mas é uma desarmonia. Né? É um desequilíbrio. Então, o que é que eu preciso aprender com isso? Então, por exemplo, hoje, nesse momento, eu estou resfriado. É a primeira vez que eu fico resfriado em Portugal. Eu faço 1 ano agora em Portugal e eu não havia adoecido ainda. Mas, por algo, essa semana, eu dei uma desequilibrada em algum ponto que eu tenho que aprender, eu tenho que ver o que foi e o que eu tenho que mudar. Né? Alguma coisa desequilibrou para vir aí uma virose. No Brasil a gente chama de virose, né? Um resfriado, uma gripe. Eu vou num caso extremo. Tem um grande amigo, um grande irmão gnóstico, trabalha na área da medicina há um pouco mais de 30 anos. 30 anos curando enfermos. Imagina, 30 anos curando enfermos, de graça. Né? Porque a medicina gnóstica se exerce de graça, assim como a missão de conferencista também, né? Então, 30 anos curando. Eu testemunhei vários casos de câncer, de cura de câncer, que esse médico fez. E hoje ele está acometido de uma enfermidade gravíssima, há mais ou menos 1 ano. E eu sou amigo, confidente dessa pessoa. E ele fala para mim assim, meu irmão, isso para mim está sendo um processo, uma prova relacionada ao orgulho. Ao orgulho. Porque não que ele seja uma pessoa orgulhosa ou envaidecida, nem o é. Mas ele reconheceu que dentro dele ele se sentia orgulhoso de ter curado tantas e tantas pessoas, né? Durante 30 anos. E agora ele está passando por uma enfermidade onde ele não consegue nem levantar da cama, está prostrado. Então, e ele é um gnóstico. Então ele disse: meu irmão, isso está sendo muito duro para mim. Eu estou tendo que extrair um aprendizado muito forte. Eu sei que vou superar, que vou transcender esse momento. E ele está reflexionando, ele não se queixa, só quem sabe do que ele está passando, nem a família dele não sabe. Sou eu e mais umas 2 ou 3 pessoas sabemos, por não se queixar, por não se lamentar. Agora, detalhe, não se queixar, não se lamentar, não quer dizer não buscar a cura, tá? Você tem que buscar a cura. Não é que você vai dizer, não, eu tô doente e não vou reclamar, não vou me lamentar e não vou. Não, você não reclama, não fica por aí se queixando, sabe? Aquelas queixas, o tempo todo se queixando, com dor aqui. Vocês querem saber? Isso é triste, drástico, mas poucas pessoas estão preocupadas com a sua dor. Pouquíssimas pessoas vão se preocupar de fato com o que dói em você. Normalmente é seu pai, sua mãe vão se preocupar, seu marido, sua esposa, e olhe, seus filhos. Então, mas busque a cura, busque a solução para o problema, né? Então, o karma ele atua como uma medicina para a alma. Então, por exemplo, nós vamos ver agora os tipos de karma que existem.
E existem karmas, eu disse aqui que o karma é negociável, né? Existe só um tipo de karma que não é negociável. Para tudo existe exceção, né? Nós vamos já falar sobre a tal da exceção. Então, é importante nós entendermos isso das duas colunas, justiça e misericórdia. Se houver só justiça sem misericórdia, é tirania. E se houver misericórdia sem justiça, é tolerância com delito, é condescendência, é conivência com o delito. Tá? Então, quem nos faz adquirir karma? Então, tá aí, o ego é o único responsável pelos problemas que nós temos na vida. Esse é o grande vilão. O ego é o agente causador do karma. Ponto. Então, quando você sofrer, tiver um sofrimento na sua vida, e você perguntar, meu Deus, por que eu estou sofrendo? Aqui está a resposta. Foi algum ego seu, nessa ou em outra existência, gerou a dor, o sofrimento, a enfermidade, a amargura que você está passando hoje, o problema que você tem hoje na vida. Então, por isso que o caminho é para dentro, né? Ou seja, você encontrar isso dentro de você. Porque olha só, gente, é... olha só, dentro da psicologia contemporânea, psicologia oficial, dentro da psicanálise freudiana, por exemplo, se busca encontrar a razão dos problemas, normalmente lá na infância, né? O maus tratos, o pai, ou a mãe, ou alguém que lhe distratou, lhe tratou mal, papapá, e aí gerou tal coisa, beleza. Mas o agente causador é interno. Houve alguém fora que, que te cobrou aquela dívida, ou que fez você, fez um terreno propício para desenvolver aquele problema. Mas o agente causador é aqui, não é a culpa não está fora. Isso é importante nós vermos, a gente não continuar culpando o universo, culpando nosso pai, nossa mãe das nossas desventuras. Isso é muito cômodo até, diria assim, muito cômodo e até às vezes até cruel, né? Então vamos observar aqui os tipos de karma que existem e vamos falar um pouco sobre cada um deles. Existe o karma individual. Então, o que é o karma individual? É aquele karma que a pessoa ou esse ego do indivíduo gerou esse karma, seja nessa ou em outra vida passada, e só ela vai colher isso aí, como uma enfermidade, uma doença, é algo que vai ser individual, não vai envolver a família dela, por exemplo, como a gente vai ver daqui a pouco, tem um karma familiar, né? Existem karmas que já envolvem a família. O indivíduo fica doente, mas ele acaba as outras pessoas que estão ao redor dele sofrendo junto. Vocês já viram isso, né? Doenças que a pessoa tem e a família acaba sofrendo junto. Vocês já viram, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, um derrame cerebral, um AVC hemorrágico, que ele fica numa cama prostrado ali, sem conseguir andar, sem conseguir fazer necessidades, e aí tem que ter pessoas que ajudem. Então você vê que isso aí envolve a família, né? Acaba envolvendo a família junto. Então a família acaba, por algum motivo, ela foi envolvida nessa situação, tá? Então esses karmas individuais, olha só, vocês lembram na palestra passada, da lei do retorno, na palestra passada sobre o retorno, nós falamos que o que determina a próxima vida do indivíduo, o que determinou essa sua vida que você tem hoje, essa sua existência hoje, vocês estão lembrados que nós falamos que foi o karma, que é a lei divina, que determina como você vem nessa vida. Então, esse nosso retorno, ele é fruto das ações, ou seja, nós vamos colher as consequências, os efeitos da existência anterior. Por isso que tem aquela frase que diz: aqui se faz, aqui se paga, não é? Existe essa frase. Então, nós falamos agora há pouco que o karma é uma doença, é um remédio para a alma. Falamos que o karma é um remédio para a alma. E que o karma
um aprendizado. Então, por exemplo, uma pessoa que numa vida passada foi muito luxuriosa, por exemplo, uma pessoa muito lasciva, muito luxuriosa, ela pode vir nessa existência com problemas de impotência ou de infertilidade. Por quê? Porque ela usou muito, ela abusou, ela usou de uma forma muito errada a sua energia sexual, por exemplo, na vida anterior. A pessoa que numa existência anterior foi muito iracunda, muito raivosa, muito nervosa, essa pessoa pode trazer como consequência uma gastrite, uma úlcera gástrica, o vitiligo. Vocês sabem qual é aquela enfermidade chamada vitiligo, que a pessoa vai desbotando? Isso é karma da ira também. Isso é relacionado aos iracundos. Né? É, o mestre fala que as pessoas que são muito mentirosas, compulsivamente mentirosas, elas trazem como karma a feiura. Você tem características assim muito estéticas assim muito fortes assim, com traços que causam às vezes até repulsa na pessoa. Né? Isso é karma, está relacionado a karma individual. Né? Então, observarmos qual foi a causa, a origem daquilo que nós tenhamos hoje, como doença, como enfermidade, como problemas familiares, porque mesma coisa, a família que nós temos hoje, alguém pode perguntar, olha, tá legal essa tua pergunta, Catarina, tá bem legal, porque olha só, tá bem legal. Eu me lembro aqui de um caso lá na Venezuela, lá no monastério Lumen de Lumen, onde eu fiz o curso, onde o mestre Lati residia na Cordilheira dos Andes. Nós tínhamos um irmão gnóstico lá, Miguelito, o nome dele. Pense no bicho feio. Mas pense no bicho feio, mas muito feio. O bicho era pequenininho, assim, devia ter 1,50 m, 1,55 m, mas o bicho era feio, meu. E aí, o pessoal brincava muito com ele, sabe? Naquela época não tinha esse negócio de bullying, né? Hoje é bullying e tal. Não, na época a gente brincava mesmo. Hein? Aí o mestre Lax me falou assim: Miguelito, você sabe por que você veio feio desse jeito aí? Porque na vida passada você era um Apolo. E, que o Miguelito, na vida passada, ele era um Apolo, era lindo esse irmão. Só que pela extrema beleza dele, ele acabou se desviando do caminho espiritual. Ele se deixou levar pela vaidade, pela luxúria, e acabou se perdendo no caminho espiritual. Então, nessa existência, mandaram ele feinho aí para ver se ele conseguia não se distrair tanto e fazer um trabalho espiritual. Então, você vê que tem a ver com o uso, né, que a pessoa faz da sua beleza, por exemplo. Então, tem pessoas que, pelo fato de serem muito bonitas, robustecem muito, engrandecem muito a vaidade. Né? E isso acaba se tornando um obstáculo, né, dentro da vida da pessoa. Por quê? Porque pode gerar um complexo de superioridade, né? Pode gerar, inclusive, alguns traumas. A pessoa achar que ela só é benquista porque ela é bonita, né? Então, existem pessoas que nem se dão conta disso, da sua beleza. São pessoas que agem naturalmente, né? Mas tem outras que você vê como, infelizmente, hoje em dia existe uma indústria da beleza, né? Inclusive nas redes sociais, você vê. Existem, inclusive, esses filtros, né? Onde você vê a pessoa na rede social, quando você encontra ela pessoalmente, às vezes você nem reconhece, de tanto filtro que ela coloca na imagem, né? Então, esses filtros é o que? A pessoa normalmente não se aceita como ela é e quer melhorar sua aparência, seu aspecto, quer, enfim. Então, é, você vê aí que é produto, sem dúvida alguma, de uma vaidade, né? Então, voltando aqui aos tipos de karma. No karma familiar, assim, eu ia comentar aqui, a sua vida precedente, a sua vida atual, por exemplo, que foi
a nossa vida que foi trazida aí pela lei do karma, pela lei da justiça, pela balança da justiça, pode ser também, gente, que a nossa família seja dármica, né? Ou seja, a pessoa fez tantas coisas boas numa vida anterior que ela vem com uma família top, uma família sem problema nenhum, né? Onde tenha muito amor, compreensão, união, etc, etc, tá? Mas comumente o que se vê é um karma familiar. É aquele pai que batia no filho, que batia na esposa, e ele desencarna, e aí ele já volta aí como filho ou como neto, e aí acaba se repetindo aquela mesma novela dentro da própria família. E é interessante que as pessoas hoje elas têm, parece que uma sensibilidade maior, e por mais que elas não estudem esoterismo ou coisa desse tipo, eu já ouvi várias vezes na minha família mesmo, na família de pessoas próximas, assim, caramba, eu acho que fulano é a reencarnação de cicrano, porque é impressionante como ele tem os traços, as características, o gênio de cão, né? Então as pessoas, por mais que não conheçam, não estudem, elas dizem não é possível, mas fulaninho aqui é muito parecido com fulano lá de trás que morreu, né? Então o karma familiar ele acaba mantendo as pessoas todas na mesma família, gerações por gerações. Para quê? Para que se pague, se cancele determinadas dívidas que se tem entre si. Ou pode acabar piorando, né? É importante deixar claro isso, viu? O simples fato da atuação da lei do karma não garante que o karma seja cancelado. Porque se a pessoa continuar cometendo os mesmos erros, esse karma só aumenta. Entende? Para que haja o cancelamento, tem que haver compreensão, tem que haver renúncia, tem que haver negação da dor, tem que haver a renúncia daqueles, muitas vezes, aqueles prazeres que ocasionaram aquela consequência. Então, olha só, uma coisa interessante aqui, gente. O, o, o ego, ele está sempre buscando prazer, não é isso? O ego, ele sempre busca satisfação, correto? Você vê, o eu da ira, ele busca satisfação, ele sente prazer em ver a outra pessoa sofrendo, porque ele ofendeu, porque ele magoou, porque ele fez alguma coisa, correto? O eu da gula sempre busca prazer, satisfação no paladar, por exemplo, né? O eu da luxúria sempre busca prazer, satisfação sexual. O eu da inveja sempre busca prazer em ver aquela outra pessoa, aquela inveja se dando mal. Então, todos os eus buscam prazer, buscam satisfazer-se. E a consequência, atenção a isso aqui, isso é matemática pura. E a consequência dessa busca desenfreada de prazer e satisfação do ego traz como consequência a dor, o sofrimento, a amargura. Observe que é matemático. Toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito. O indivíduo passou anos traindo a esposa com outras mulheres, se satisfazendo sexualmente, prazer da luxúria, o prazer sexual. Chega um momento onde essa conta é cobrada. Ele é desmascarado, é publicamente exposto, é tomado de vergonha, ou a sua mulher, que ele acreditou que nunca fosse traí-lo, acaba traindo, e ele prova do próprio veneno que ele durante tanto tempo fez com que a outra pessoa tomasse. Então, observe isso. Esse prazer momentâneo, atenção, o prazer momentâneo que o ego busca satisfazer, em algum momento, inevitavelmente será substituído por uma dor, um sofrimento, uma enfermidade, uma amargura, em igual ou maior proporção do que a que deu origem a ela. Tá? Então, observemos isso, que está intimamente relacionado com esse tipo de karma individual, familiar. O que é o karma social? O karma social é aquele que nos faz nascer em um país específico,
em um país específico, em um estado. No Brasil seria um estado, né? A federação é dividida hoje o Brasil em 20, se não aumentaram ou diminuíram, 25 estados, né? Aqui em Portugal são os conselhos, né? São os conselhos, os distritos, as freguesias. Então, o karma social ele nos coloca naquele lugar específico aonde nós vamos ter condições de colher esse karma, tá? E o karma mundial, pois o karma mundial é o que nos trouxe todos nós a nascermos nesse mundo que nós estamos hoje, conturbado, né? Para aprendermos, para aprendizado e para negociarmos ou pagarmos algumas dívidas que a gente trouxe aí, por isso a gente está aqui nesse planeta. A gente vai já desenvolver mais isso aí, as perguntas de vocês vão ajudar a gente a ampliar o conceito, tá? O karma sadhya é um karma de tipo sexual, tá? Esse karma sadhya é um karma de tipo sexual, ou seja, energeticamente falando, perdão. A Milusha falou sobre as crianças na Etiópia e outros locais parecidos. Isso, as populações de países assim, extremamente deteriorados, na fome, a miséria, né? É lastimável, é triste, né? Mas eu não sei se a Milusha, se vocês estavam em um tema passado que eu comentei sobre isso, quando eu participei de um encontro com o monge Rinpoche lá em Brasília, no ano de 1995. O monge Rinpoche ele é da dinastia aí, dos principais monges tibetanos, lamas tibetanos. Então, nessa época, em 95, tinha acontecido uma tragédia aí na África e tinham morrido muitas crianças, muitas, dezenas, centenas. E aí eu perguntei do monge por que essas crianças tinham morrido, né? Aí eu usei o termo se elas eram inocentes. E aí o monge respondeu assim: o corpo é inocente, mas a alma não. Então, o que está vindo aí pagar essa dívida é a alma que está ali dentro. Esse corpo que está ali não teve nem tempo de gerar karma ainda, de tão pequeno que é, né? Mas esse corpo é o veículo físico para nossa alma se expressar. E se a nossa alma tem dívidas a pagar por conta do ego, isso será cobrado, inevitavelmente. Tá? É óbvio que a gente tem que saber utilizar esse conhecimento, tá, gente? Agora você não vai olhar para toda pessoa que está sofrendo e dizer, isso aí é teu karma. Te vira que isso é teu karma, problema teu. Não, de maneira alguma. Nós não somos juízes do karma, né? Eu não sou, pelo menos, né? Nós vamos ver que os juízes do karma são 42 juízes. Eu não me lembro de ser um dos 42. Então, nós não temos que estar julgando ninguém. E se nós pudermos ajudar, ajudemos. Tá? Deixa eu só olhar que saiu algumas coisas no chat aqui. Deixa eu ver se dá tempo de eu comentar. A Eliane perguntou qual é a diferença entre alma e o ser. É a mesma coisa. Eliane, é e não é. Tá? Porque a alma ela é parte do ser. O nosso ser, ele é o que nós chamamos de alma divina. Essa alma não cai, tá? É Budi, né? dentro eh, da metafísica, né? Atman, Budi, Manas. Budi é o ser e Manas é a alma humana. Então, a alma é uma parte do ser, é uma parte integrante do ser, tá bom? O ser é mais completo, é mais complexo, é mais amplo. A alma é uma fração, é uma centelha, é uma chispa do nosso ser, a alma, tá? Então, espero ter esclarecido. Então, falando sobre o karma saya, que é o karma sexual, energeticamente, atenção mulheres, damas, atenção às damas. Energeticamente, a mulher é um elemento passivo. Então, quando ela se une sexualmente com o homem, ela compartilha, ela recebe, ela absorve determinados fluidos, determinada energia
que gera dentro dela isso chamado Kamasarya. Então, e o próximo homem que deitasse com ela acaba por compartilhar parte desse karma saia dos outros que também tiveram relação sexual com ela. Então, por isso existe uma frase célebre que diz assim, que se nós soubéssemos o que nós vamos perder com a fornicação, em vez de irmos rindo, iríamos chorando. Então, o karma sari é um karma que está relacionado à parte sexual. Então, devemos nos preservar muito nessa parte sexual. Para nós, na Gnosis, a energia sexual é a energia mais poderosa, mais sagrada que existe dentro de nós, a energia sexual. Por isso, na Gnosis, o namoro ainda é namoro para casar. Namoro para noivar e para casar. Lá no Brasil, existe um termo hoje chamado ficar. Acho que aqui em Portugal eu não ouvi falar nada a respeito, né? Lá no Brasil tem o ficar. O que é ficar? Não, eu tô ficando com fulano. Ontem eu saí para festa, eu fiquei com 3 pessoas. Pô, fiquei com 3 pessoas? É, porque a pessoa beijou ou até de repente teve relações sexuais sem compromisso. Ficar, ele caracteriza a relação, ou as carícias, ou o próprio ato sexual sem compromisso, sem intenção de ter algo mais sério. Isso é ficar. Então, na gnose a gente busca que os casamentos sejam. Os casamentos autênticos, a gente vai estudar isso um pouco mais adiante, na parte de alquimia. O casamento da alma, ele é de cima para baixo. Existe uma afinidade espiritual, afinidade mental, ou seja, de pensamentos, ideias, etc. Existe afinidade astral, ou seja, de emoções, de sentimentos, de gostos. Existe afinidade vital ou etérica, que já tem a ver com a química em si. E existe afinidade física. A atração, tem que existir atração. Né? Isso é o reflexo de um matrimônio perfeito. Hoje em dia se inverteu esse papel. As pessoas buscam primeiro afinidade física, né? Que haja atração física, que tenha química física, que tenha atração. E muitas vezes não se importam se existe harmonia a nível astral, ou seja, emocional, sentimental, se tem harmonia, equilíbrio a nível mental, de ideias, a nível espiritual, menos ainda. E o que acontece? Sofrimento nas relações, amargura, relações vazias, relações fracas, que duram pouco. Por quê? Porque no momento que o ego da luxúria se satisfaz, se a atração foi só física, porque eu acho essa pessoa bonita, atraente, ela ativa a minha parte sexual, a atração, etc. No momento que, se for só isso, se for só fisicamente falando, no momento que esse eu da luxúria se satisfaz, acaba. Entende? Agora, se essa relação ela foi uma relação que veio de cima para baixo, ela teve primeiramente uma afinidade espiritual, uma busca espiritual em comum. Porque eu pergunto aqui a vocês, como é que uma pessoa que está num caminho desse aqui da espiritualidade, que está buscando se autoconhecer, buscando se autorrealizar, ou seja, a parte espiritual, né, que tem uma devoção ao Criador, que tem uma mística, como é que essa pessoa vai casar com alguém, com uma pessoa, um cara que é ateu, que é cético, que não está nem aí para a parte espiritual? Mas eu acho tão bonito, eu acho ele tão bonito, a gente se dá tão bem, é uma química tão maravilhosa na cama. A hora que o ego se satisfazer, acabou. Então, primeiro tem que haver uma afinidade de tipo espiritual. Posteriormente, que haja uma afinidade de tipo mental. Que vocês tenham ideias em comuns. Que pensamentos em comuns. Que tenha afinidade a nível mental. Que haja
Depois, afinidade a nível astral, ou seja, que haja afinidade de gostos, de sentimentos, de emoções. E aí sim, posteriormente, se há a atração física, que tem que existir, obviamente. Isso é claro que tem que existir, né? Então, o Kama Sadhya, ele está relacionado à parte sexual, ok? Querem perguntar alguma coisa, é só colocar no chat ou quiser falar no microfone, é só levantar a mãozinha aí. Nós falamos que existe um tipo de karma que não é negociável, né? É o karma duro. Karma duro é um karma que não é negociável, gente. Por que não é negociável? Significa que, olha só, eu vou já dar exemplo, tá? Por que não é negociável? Porque significa que durante várias existências, esse ego cometeu os mesmos delitos, os mesmos erros, e essa alma foi cobrada, mas não se corrigiu. Vida após vida, ela não se corrigiu. Então chega um momento que nós vamos já falar sobre isso, Eliane. O final da conferência é sobre a negociação do karma. Vou já chegar lá. Então, o que é o karma duro? É uma dívida que o indivíduo foi cobrado vida após vida, mas a alma não aprendeu. Ou seja, o ego continua cometendo os mesmos erros, os mesmos atropelos. Aí na existência seguinte, não tem negociação, tem que pagar. Então, por exemplo, aqui estão aquelas enfermidades que a pessoa já nasce com ela, congênita, sabe? Aquelas doenças que a pessoa, que a própria ciência diz isso aí não tem cura. Onde ela nasce, às vezes fica prostrada numa cama, vegetando, sem cognição mental, racionativa, intelectiva, sem cognição emocional, parece que a pessoa está vegetando ali, né? E existe uma enfermidade, especificamente falando, que os mestres nos dizem que é um karma duro, que é o HIV. Tá? Os mestres nos dizem que o HIV é um karma duro pela luxúria. Isso, o karma duro só se paga com a segunda morte, ou seja, com a involução. Tá? A segunda morte que o Aldo está falando aí é a involução, é quando a roda gira e a segunda morte, a morte segunda, é quando desce pela roda da involução. Tá? Então, um caso desse, do HIV, por exemplo, uma pessoa que vida após vida foi um degenerado sexual, uma pessoa que deu vazão à luxúria, à lascívia, à fornicação sem rédea, sem controle. E vida após vida ela foi cobrada, mas não melhorava, não mudava, a alma não aprendia com isso. Então vai chegar numa existência onde ela é cobrada dívida integral. Ou seja, aqui não tem parcelamento, vai ter que pagar. Entendeu? Os outros tipos de karma a gente negocia, a gente parcela em suaves prestações, mas esse especificamente, esses tipos de karma duro, infelizmente, infelizmente é porque a gente é sentimentalista, né? Mas tem que é a justiça entrando em ação, não tem o que fazer. A pessoa vai pagar isso nessa existência, até a morte, né? Não tem dúvida. O outro tipo de karma é a catância. A catância é o karma superior. O que é o karma superior? É o karma do esoterista. É aquele iniciado, aquela iniciada que já sabe, que já conhece o caminho, que já tem conhecimento e mesmo sabendo que está errado, continua errando. Então, é o karma superior, né? Ele pode ser negociado, claro, pode ser pago, claro, mas é aquela história. Aquele que ignorantemente peca, ignorantemente paga. Agora, aquele que conscientemente erra, paga mais. A dívida é maior. Por quê? Porque você já não tem mais, como nós dizemos em direito, no linguajar do direito, não tem mais o atenuante da ignorância.
né? Ah, não, ele não conhecia a lei, ele infringiu porque não conhecia a lei. É o atenuante. Não. Aí existe um agravante. Que é o agravante? O indivíduo conhecia a lei, tinha conhecimento e consciência e ainda assim errou. Não, Eliane, acidente é uma outra lei, tá? Uma das 48 leis é a lei do acidente. Agora, vamos ver se eu entendo a profundidade da tua pergunta. Vamos só separar aqui. Existe a lei do acidente, que está naquela apostila lá das 48 leis que eu passei para vocês. E eu comentei numa aula passada que os mestres nos dizem que hoje praticamente a lei de acidentes não atua mais. Estão lembrados que eu falei isso? Que 97% dos acidentes não são acidentes, são karmas que vão ser cobrados. Então, por exemplo, um grupo de pessoas tem um karma específico para cumprir. Aí eles são colocados naquele mesmo ônibus ou naquele mesmo avião para que aquele ônibus sofra um acidente ou aquele avião caia e aquela turma toda morra junto, entende? Aquele pessoal ali tudo tinha o mesmo tipo de karma para pagar e foram colocados no mesmo lugar. Olha, sobre isso eu tenho N relatos, inclusive da minha própria família, de pessoas que sobreviveram porque se recusaram a ir naquele dia, naquele lugar. Por exemplo, lá no Brasil, o pessoal que é do Brasil aí, o pessoal que já tem mais de 50 anos, pelo menos, deve lembrar do acidente do naufrágio do Batomushi, que foi um iate no Rio de Janeiro, que fazia sempre as festas de fim de ano, as pessoas compravam um pacote no Batomushi para ir assistir a queima de fogos, Copacabana, aquela coisa toda, jantar e tudo. E eu, num dado ano, meu avô comprou o pacote para passar o Réveillon no Batomushi com a minha, não era minha avó, já era a segunda esposa dele, a minha avó drasta, diríamos assim, né? E ela disse: Não, eu não vou, não vou, não tem quem faça, eu não vou. E ele, mas por quê? Ela disse: Não, porque esse barco vai afundar. Eu sonhei que esse barco vai afundar. E ele disse: Mas que nada, menino, não vai afundar nada, isso aí já. Esse barco é seguro, aquela coisa toda, igual do Titanic, né? E aí ela não foi, ela disse: Se quiser, você vai sozinho. Até a última hora, bateu o pé, não foram. Resultado: o Batomuxo afundou e morreu dezenas de pessoas, né? E mesma coisa de avião. Pessoas que narram que se atrasaram, chegaram atrasados, perderam o voo e o avião caiu, por exemplo, né? Então, por quê? Porque essas pessoas não tinham que estar naquele lugar. Entende, Eliane? Então não foi um mero acidente. Então, uma coisa é a lei de acidente, que praticamente já não ocorre mais hoje, é muito difícil. E outra coisa são acidentes, que são a lei do karma, que coloca um grupo de pessoas juntas, né? Por exemplo, em São Paulo, quando eu estava fazendo missão em São Paulo, aí no ano 1998, por aí, teve um incêndio muito grande no shopping de Osasco, São Paulo. Foi em 98 esse incêndio, 98, 99, por aí. E eu li vários relatos de pessoas que estavam lá no acidente, que foram queimadas, sobreviveram, mas foram queimadas, que disseram que nem sabiam o que estavam fazendo nesse shopping. Que elas estavam longe do shopping, mas deu uma vontade de ir ao shopping. E elas foram para o shopping sem nem saber por que foram para o shopping. E chegou lá, teve um incêndio e aconteceu aquilo. Dezenas de pessoas morreram. Então, olha só que a nossa inconsciência, o grau de inconsciência pode levá-lo a essas situações onde o karma seja cobrado. Eu saio 5h30. Então, olha só que interessante. Mais uma das vantagens de você estar desperto, você está em autoobservação. Porque se você está em autoobservação, você está no estado de consciência, você. Peraí, que vontade é essa que eu estou sentindo? Que desejo é esse que eu estou sentindo? Por que, que eu quero ir a tal lugar? Por que, que eu quero fazer tal coisa? Entende? Você pode transcender uma situação que você estaria sendo levado ali como a maioria das pessoas por inconsciência, tá? Então esses tipos de karmas são causados
repito, o agente causador é o ego. Então vamos lá, como negociar nossas dívidas kármicas? Então, primeira coisa, nós devemos parar de gerar mais dor para si e para os outros, desenvolvendo um reto pensar, uma reta forma de pensar, reta forma de sentir, reta forma de atuar. Primeiro, então, para negociar nossas dívidas, cara, primeiro é deixar de gerar mais dor, deixar de gerar mais karma, tá? Segundo, uma forma de negociar dívidas com sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade ele gera dharma, ele gera valores para que você possa negociar as suas dívidas, tá? Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco, ao final do tema, que faz boas obras para que pague as tuas dívidas. Faça boas obras para que pague as tuas dívidas. Existe uma frase no livro dos mortos egípcios que diz assim: ao leão da lei se combate com a balança. Ou seja, ao rigor da lei. Quando a lei vier lhe cobrar um karma, você mostra para ela a balança. Ou seja, você mostra que você está equilibrando a balança, que você está gerando dharma. Então, o sacrifício pela humanidade, a caridade universal gera dharma. Terceiro, trabalhar intensamente sobre si mesmo. Ou seja, trabalhar sobre a eliminação do ego, que é o agente causador do karma. No momento que você elimina o protagonista, a cena acaba. Então, se você já percebeu, você olhou e disse assim, puxa, por que isso aqui sempre acontece na minha vida? Ah, tá aqui o fulano. É esse ego aqui que tem me causado essa amargura, esse sofrimento, é ele. Então você trabalha a eliminação dele para que esse evento não volte a acontecer. Simples assim, matemático. Quarto, aprender a negociar o karma com os senhores da justiça divina. Isso aqui a gente vai ensinar em segunda câmara. Só na próxima fase que a gente vai ensinar, porque isso já tem relação com a teurgia, com a magia prática. Mas é possível negociar. Então devemos refletir sobre a origem do problema e vemos como solucionar. E a solução sempre vai estar ligada à eliminação do ego que causou esse problema específico, olhando sempre para dentro. Então, quando você vai negociar um karma, você vai pedir uma negociação do karma, você deve refletir sobre o que nós vamos nos comprometer em troca. Porque é o equilíbrio da balança. Equilibre a sua balança, faça boas obras para que pague as tuas dívidas. Então, o que você pode fazer hoje, nesse momento, é você pedir ao seu ser em oração, antes de dormir à noite, você pede ao seu ser em oração que ele se dirija ao templo da justiça cósmica, na constelação de Libra, que se dirija ao templo do Senhor Anubis. Esse personagem que está aqui nessa lâmina, nesse desenho aí, é o Senhor Anubis. O Senhor Anubis é o supremo jerarca da lei. Eu imagino que está lá na apostila de vocês. Senhor Anubis. Opa, estou digitando aqui. A Eliane disse: meu filho é especial, é um karma, né? Eliane, esse termo especial hoje ele ganhou uma conotação muito ampla, né? Ampliaram muito o conceito do que é uma criança especial, né? Então, se você tivesse se referindo a algum transtorno do aspecto autista, por exemplo, do autismo, tem relação com o karma, mas isso aí tem muito a falar do pai e da mãe também, viu? Ele é familiar, não é só da criança. Tem alguma coisa. Então tem alguma coisa, nesse caso específico que você está expondo, está relacionado a abusos do centro intelectual em vidas passadas. Muito gasto da mente, muito desgaste da energia mental. Existem algumas coisas que danificam a malha búdica, mas eu não vou falar sobre isso agora. Um porque não tem tempo, outro porque não é o tema. Mas existe uma tela chamada malha búdica
que ela é o que permite que o corpo mental esteja em harmonia com o Budi, com outro corpo superior. Quando existe uma ruptura nessa malha búdica, é como se o indivíduo ficasse separado, a parte mental da parte causal. Então não há uma conexão. É uma coisa assim bem interessante de se analisar. A gente pode ver isso em outro momento, tá? Quando nós sentimos, o Alexandre perguntou ali, quando nós sentimos que nossas orações não são atendidas, é falta de fé ou karma. Muito boa outra pergunta. Alexandre, é o seguinte, as orações você está pedindo, mas você está pedindo ali para ter alguma graça atendida, para algo ser atendido, sua petição. Mas o que, que você está fazendo para negociar, para abater a dívida ou o karma que gerou isso? Entende? Então, por isso, acompanhe as orações com caridade. Com caridade, faça caridade. Destine uma parte dos seus recursos, do seu tempo, para atender. Aí dentro da sua vibração pessoal, tem pessoas que vibram muito com a questão das crianças, então ir a um orfanato, ajudar um orfanato com doações de alimento, de roupa, ir lá brincar com as crianças. Tem pessoas que vibram com a parte dos idosos. Então você vai num asilo ali, só a sua presença, para quem já foi num asilo, só a sua presença ali com os velhinhos, que muitos deles foram abandonados pela família, só você ir ali conversar, escutar a história deles, levar um pouco de carinho, né? Lógico, você vai, leva uma alimentação, uma fruta, as fraldas geriátricas, ou seja, você tem que fazer boas ações, tá? Para que possa ser negociado o karma. Não é só questão da oração, não, tá? Tem que haver um equilíbrio da balança. Faz boas obras para que pague suas dívidas. Então, se as orações não estão sendo atendidas, observe duas coisas. Uma, se você está trabalhando, tratando de eliminar o ego que causou essa dor, que causou esse sofrimento que você está pedindo que seja sanado. Porque outra coisa, uma coisa que um dos pais da medicina, que é Paracelso, fala: para que o enfermo quer ser curado? Para ele continuar cometendo os mesmos erros que ele cometeu e que levaram a ele ficar doente? É para isso que ele quer ser curado? Paracelso é muito drástico. Ele diz, então, para isso a medicina não serve. A medicina universal, né? Medicina, você já pede para os mestres da medicina curar você de tal enfermidade. Mas você está disposto a deixar de cometer o erro que causou essa enfermidade? Esse é o primeiro ponto da oração. Eu estou disposto a deixar de cometer o erro, de deixar de permitir que esse ego atue, siga cometendo suas ações. Eu estou disposto a isso, eu estou trabalhando sobre esse ego. E o segundo é o faz boas obras para que pague suas dívidas. Tá? Então, pedir ao ser que se desloque ao tribunal do karma, que se dirija ao tribunal do karma e peça para que você tenha esse karma específico negociado em troca de. Então, em troca de quê? Que eu vou trabalhar na eliminação do tal ego que gerou esse karma e vou ajudar a humanidade de tal forma. Vou ajudar a humanidade de tal forma. Então, você quer ser curado? Ajude os enfermos. Né? Você está com alguma dificuldade específica? Ajude as outras pessoas que estão em mais dificuldade que você. Seja com alimento, seja com conhecimento, levando conhecimento, levando um alimento, levando um abrigo, levando uma medicina. Tá? E aqui nesse ponto, os 4 postulados da lei do karma, já chegando ao final, e semana que vem a gente pode começar um pouco antes, tá? Para responder perguntas que talvez eu não tenha tempo de fazê-lo, porque eu tenho que sair para trabalhar daqui a pouquinho. Então eu me comprometo semana que vem, a gente pode entrar meia hora antes, 20 minutos antes, não tem problema nenhum, para esclarecer dúvidas e falar um pouco mais sobre o tema de hoje, tá? Os 4 postulados da lei do karma. Ao leão da lei se combate com a balança, que eu expliquei agora há pouco. Ao rigor da lei, você combate mostrando boas ações, realizando boas ações. Quem tem com que pagar, paga e se sai bem nos negócios. Quem não tem com que pagar, paga com dor e sofrimento. Ou seja, se o indivíduo tem dharma, se ele tem mérito, esse mérito é utilizado para pagar o karma.
Mas se não tem méritos, aí ele vai pagar com dor e sofrimento. Então, por isso, é importante esse terceiro ponto. Faz boas obras para que pague tuas dívidas. Quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a inferior. Ou seja, quando uma lei inferior é a lei do karma, é transcendida por uma lei superior, por exemplo, a lei do amor. Então, essa lei superior lava a lei inferior. Então, é aí com amor em socorro de nossos semelhantes. Gente, e fazer o bem, fazer boas obras, obviamente sem cobrar. Você tem que saber separar isso. Uma coisa é a sua profissão e outra coisa é quando você vai fazer caridade. Aí esses dias alguém falou assim para mim: não, mas eu dou cursos para ajudar as pessoas, mas eu não cobro não. Cada um tem que levar só uma cesta básica. Não, você está cobrando. Para o universo não existe um euro, 10 euros, 100 euros. O valor não importa. Você está cobrando. Então, o que você faz como trabalho, cobre remuneração como trabalho. E viva dignamente disso. Agora, o que você faz por filantropia, por caridade, você faça sem custos. Entende? É interessante porque o ego ele é muito sutil. Tá? Às vezes a mente dele pode pensar assim: não, mas estou cobrando 5 euros pelo curso de gnose, isso não é nada. Para o universo não existe 5 euros, 50 euros, 500 euros, e são tudo coisas que nós colocamos na cabeça. Nós é que damos valor ao bilhete. Né? Para o universo é cobrança igual. Então, o que você vai fazer profissionalmente, cobre profissionalmente. O que você vai fazer como vocação, você faz gratuitamente. Pode falar, gente, fica à vontade. Não, eu estava-me a lembrar aqui de uma questão que às vezes o nosso trabalho pode ter um determinado público e podemos oferecer a outro público, por exemplo, pessoas que estão desempregadas e que não conseguem pagar, não é? E estava-me a lembrar disto porquê? Porque eu faço a risoterapia em empresas, eu sou risoterapeuta, mas eu trabalho com risoterapia em empresas, onde cobro, mas depois vou a lares de idosos onde não cobro, porque sei que os lares não têm os recursos para pagar e vou lá doar o meu tempo, porque não é o meu público onde eu cobro o trabalho. Sim. Não é o seu nicho comercial. Exatamente, né? Sim. Isso, exatamente. É isso mesmo. Eu costumo até brincar, eu falo assim que o que eu faço gratuitamente é dar curso de gnose, palestra, workshop, primeira, segunda, terceira câmara, de graça. Mas quando é minha profissão, eu cobro, e normalmente eu cobro caro. Entende? Porque o que eu faço é bem feito. Então, entende? Então, é isso. Exatamente desse jeito. Você tem a sua profissão, é digno você cobrar, porque você precisa sobreviver, ter seus custos, e você tem a outra área, que é a sua área filantrópica. É isso aí mesmo. É perfeito. Então, finalizando aqui, com quem podemos negociar nosso karma? Com o senhor Anubis e seus 42 juízes, aonde existe o livro com os débitos e o crédito de cada um de nós. Tá? Existe dentro de nós uma parte do nosso ser, que é chamado Kaoma interno, com certeza está lá no resumo que vocês receberam, e o Kaoma interno é uma parte do nosso ser responsável por anotar as nossas dívidas e por anotar os nossos créditos. E, como eu falei semana passada, o nosso maior advogado no Tribunal da Justiça é a advogada, é a nossa Mãe Divina. Nossa mãe, integrarmos muito com Deus Mãe dentro de nós, integrarmos muito com o nosso eterno feminino, integrarmos muito com a nossa bendita mãe, orando, pedindo a ela que interceda por nós ante o Tribunal da Justiça Divina. Né? Como eu comentei semana passada, uma frase de um ritual egípcio que diz, a Ísis, né? Ísis é a mãe divina egípcia. A Ísis fala assim: vezes tenho tido que me afastar dos tribunais para não ser pisoteada pelos senhores da lei da catância. Me faz sofrer demasiado o filho pecador. Então você imagina a mãe indo advogar pelo filho, mas se ele não tiver méritos, os senhores da lei dizem: não, vá daqui, anda cá, como diz aqui em Portugal, né? Anda cá, anda lá. Porque se o filho não tem méritos, como é que você está advogando? Então nós temos que gerar esses méritos para que nós possamos ser advogados ante o tribunal, ter
sermos defendidos ante o tribunal da lei. Tá? Gente, eu preciso me ausentar já nesse momento. Semana que vem eu vou lembrar vocês, tá? Semana que vem, quem quiser entrar antes, quem puder entrar um pouco antes, eu me disponho a entrar aí, sei lá, 10, 15, 20 minutos antes para esclarecermos mais. Pois é, né? Hoje eu tô tenho que trabalhar daqui a pouquinho. Então, infelizmente hoje eu não posso alongar, tá? Eu peço a compreensão de vocês. Agradeço, Denise. Depois, quem puder, quem quiser escutar de novo a gravação, e aí, na semana que vem, obrigado, Anabela. Na semana que vem, nós podemos tirar dúvidas. Eu entro tranquilamente meia hora antes. Sempre eu tô meia. Quando eu coloco aqui a música para vocês, eu já estou aqui. Eu vejo vocês entrando, que normalmente eu estou fazendo alguma revisão, alguma meditação, alguma coisa assim, mas eu sempre vou estar aqui meia hora antes. Tá bem? Jaqueline, obrigado. Gratidão a todos, Catarina. E aí, semana que vem, quem quiser, a gente tira meia horinha antes para falarmos não só sobre o karma, mas podemos esclarecer outras dúvidas que tenham surgido, tá bom? Gente, o curso está chegando numa fase decisiva, tá bem? Sem ser a aula da semana que vem, da outra semana, será o tema principal do curso. Dia 28 hoje é 7, 14, 21. Não, dia 28 será daqui a 3 semanas, será a principal aula do curso. Então a gente está chegando numa fase já bem decisiva, mas sobre isso a gente fala mais na frente. Vão revisando os conteúdos, tá? Sempre que puder, deem uma lida nos conteúdos das aulas anteriores, que a gente vai precisar disso brevemente. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Encerrando aqui a gravação. Amanhã eu posto no grupo. Hoje eu não vou ter tempo de